Nós temos trabalhado meses a fio a exposição de Hebreus 11, temos trabalhado já não sei quanto tempo, mas este versículo, o versículo 32, Hebreus 11, 32, quantos têm o texto santo nesta manhã? Ótimo. Nós vamos fazer a quarta pregação neste versículo. É a quarta mensagem que nós fazemos. Ainda temos duas mensagens para fazer em cima deste mesmo versículo, antes de movermos adiante. Hebreus 11, 32. Diz o autor: que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, já falamos dele. Baraque, também falamos. Sansão, Jefté, que hoje falaremos. Davi, Samuel e os profetas. Que o Senhor nos dê graça para que entendamos a mensagem do Senhor para os nossos corações nesta manhã. Vamos unir os nossos corações uma última vez, antes de ouvirmos a voz do Pai. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando, diz. O contexto de Jefté, o contexto da vida de Jefté, como de Sansão, de Baraque, é o contexto de Juízes. É a época mais negra da história de Israel. Israel havia mergulhado em trevas, densas trevas. São 350 anos dos piores momentos, das maiores atrocidades, das maiores barbáries e abominações que aconteceram entre o povo de Deus. O povo de Deus, nesse período, vive um momento cíclico, como nós vimos aqui quarta-feira próxima passada. O povo de Deus basicamente abandona o Senhor, aí então Deus pune porque eles abandonaram o Senhor, permitindo que o povo fique sujeito a algum opressor, algum inimigo. O povo então clama a Deus arrependido. E quarto, Deus então envia um libertador com um período de paz. E aí então fazem a mesma coisa, caem em idolatria, caem em pecado, clamam a Deus, Deus manda um libertador que liberta, segue-se um período de paz, e de novo, mesmo ciclo, 350 anos, o povo fazendo a mesma coisa. E o refrão do livro de Juízes, se Juízes como um todo pudesse ser resumido a uma sentença, esta sentença é a última linha que está registrada em Juízes 21, 25. Eu queria que você se voltasse para o livro de Juízes. Juízes 21, 25 é o último versículo e que sumariza a obra como um todo. Juízes 21, 25. Diz assim o cronista: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. As traduções variam, cada um fazia o que achava certo, cada um era rei para si mesmo, e a bagunça, o caos, a cegueira espiritual, a perversão, a mais grotesca, degeneração, anarquia e tudo de pior aconteceu em Israel nesse período. Quando eu estava pensando no caso de Jefté, que é um caso muito conhecido, que ele acaba matando a própria filha como voto, eu me peguei, qual seria o exemplo, entre as tantas barbáries que a gente vê em Juízes, qual seria talvez o melhor exemplo para ilustrar a maneira de pensar que o povo tinha nesse período negro. E achei que talvez a melhor maneira era relatar o último incidente de Juízes, que está nos capítulos 19
20 e 21. É um incidente muito conhecido de vocês. Um levita, isso está registrado, repito, em Juízes capítulos 19 a 21, os últimos 3 capítulos deste trágico livro. Lá, um levita, com sua concubina, vivendo de concubinato, que já está fora dos padrões de Deus. Aparentemente ela se aborrece dele ou trai e volta para a casa do seu pai em Belém. Após algum tempo, o levita pega seu jumento e seus servos e vai atrás dela para ver se a consegue de volta. Ao chegar na casa do seu sogro, o sogro o recebe alegremente, eles se alegram e aparentemente ele ganha aquela mulher, ganha o coração de volta daquela mulher. E aí então, depois de um período de festa, de alegria, eles então retornam àquela comitiva, o levita, que era um homem de Deus, a sua concubina com os rapazes que acompanhavam. Eles vêm viajando de volta e passam próximo de uma cidade na tribo de Benjamim, chamada Gibeá. Como está caindo a noite, eu estou refrescando a mente de vocês, uma história que todos vocês, ou a maioria de vocês conhece. Quando está caindo a noite, ele fica na praça e um senhor, por que você está aqui na praça? Venha para minha casa. Então eles vão, aquele homem da guarida, e homens sodomitas da região cercam a casa, muito parecido com o incidente que aconteceu em Sodoma, muito tempo antes, na época de Ló. Cercam a casa. Então, depois de muito argumento, eles queriam violentar o levita, queriam abusar dele. Ele, de uma maneira calosa, coloca a esposa, a concubina dele para o lado de fora, e a gangue então abusa dela a noite inteira, e ela acaba morta. Quando ele vai sair de manhã, ela está morta ao pé, ele a corta, ele leva para casa e corta aquela mulher em 12 pedaços. É esdrúxulo e barbárico, como você está ouvindo mesmo. Corta aquela mulher e manda para as tribos. É isso que os benjamitas estão fazendo. Esse tipo de coisa. Queriam me abusar, me estrupar, fizeram isso com a minha mulher. O que é que vocês dizem com relação a tamanha afronta, tamanha barbárie? Então, pela primeira vez, desde a época de Josué, 350 anos antes, todas as tribos de Israel vêm a Mispá, 400 mil homens de cada tribo, querem ouvir dele. Há uma grande reunião ali. O que é que aconteceu? E ele relata, e eles então, aqueles 400 mil, representando toda a nação, mandam mensageiros aos benjamitas, e dizem, manda os rapazes que fizeram isso, para que a gente execute eles aqui. E inesperadamente, e a gente vê a maneira de pensar, os benjamitas, ao invés de fazerem justiça, saem para guerrear contra todo Israel. Estabelece-se uma guerra civil. Uma guerra civil é o equivalente ao Pará e o Maranhão pegarem as suas forças, a polícia civil, e um atirar no outro. É quando há uma guerra dentro da própria nação. Estabelece-se uma guerra civil ali entre Benjamim, uma tribo, contra todas as outras tribos. Existem 3 batalhas, e as primeiras 2, incrivelmente, Israel é derrotado por Benjamim. Eles eram homens de guerra, destros, muito bom em peleja. 40 mil morrem de Israel, e na terceira batalha, finalmente eles vencem, e de Benjamim morrem mais 25 mil homens. A tribo praticamente é dizimada, sobram 600 homens. As cidades são ateadas, fogo, tudo é morto. E esses 600 benjamitas sobrevivem. No capítulo 21, que é o último capítulo da saga narrada pelo livro de Juízes, a grande tristeza entre as outras tribos, porque eles dizem, uma tribo
foi extinta, praticamente extinta em Israel, que é uma grande tragédia, já que eles representavam aquelas tribos, 12 patriarcas, encontram em uma cidade chamada Jabet Gileade, uma cidade que não havia vindo ajudar Israel na campanha contra Benjamim. Por sinal, eles matam todo mundo dentro dessa cidade, é chacina após chacina. Mas existem 400 virgens nesta cidade que eles tomam e mandam para os benjamitas, para que a tribo não morra de uma vez por todas. Este é o ambiente, pasme. Estes são os tempos dos juízes. É nesse contexto de trevas, nesse período negro, que nós vamos ver e analisar a história de Jefté. Se volte para o capítulo 10, Juízes 10, que você vai ver o contexto imediato, imediatamente antes de Jefté, só para que você se encaixe na narrativa. Juízes 10, a partir do versículo 6. Nós lemos ali parte do ciclo que eu acabei de dizer: pecado, arrependimento e alguém para ajudar que Deus levantava. Lá diz, mais uma vez, Juízes 10, 6, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Baalins, aos postes sagrados, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos amonitas, aos deuses dos filisteus. 7, o número da perfeição, a idolatria perfeita. 7 é um número para o perfeito. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. A primeira coisa que salta aos olhos é que a idolatria tinha atingido, por assim dizer, a perfeição. Era a idolatria aberta. 7 é o número do perfeito, como nós acabamos de dizer. Uma outra coisa também que salta aos olhos é que os amonitas não estavam oprimindo apenas as tribos transjordanianas. Lembra que ficaram 2,5 tribos que não atravessaram o Jordão? Ficaram ali do outro lado. Aquela região como um todo era chamada de Gileade, era um apelido, era um termo que designava. Mas eles, por causa das muitas vitórias, eles atravessaram o Jordão e vieram mais ousadamente atacar outras tribos, Judá, Benjamim e Efraim. Nessa situação caótica, com o ponto central da nação sendo invadido por essas tribos, esses ataques, essas opressões eram incursões. Esses povos entravam, roubavam gado, roubava tudo, roubava o plantio, matava quem tivesse pela frente e voltava para as suas casas. Era assim que a coisa funcionava. No meio desta balbúrdia, deste caos, nós lemos a liderança de Gileade, repito, que eram as 2,5 tribos, em Juízes 10, 18, dizendo o seguinte: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. É aqui que começa a história de Jefté. Jefté é filho de uma meretriz, mas era um grande guerreiro. Lemos as primeiras palavras a respeito dele em Juízes 11, bate o olho mais embaixo. Tu lestes 10 ainda agora, né? 10, 18, olha 11, 1 e 2. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente.
Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. E quando estes já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de uma outra mulher. Então, diz o texto que Jefté foge para uma região chamada Tobi, está no versículo 3, e passa a andar com uma gangue violenta. É interessante que essa região aí, Tobi, é uma região em que se contrata mercenários. Mercenários são homens soldados que se vendem por dinheiro. Se você der uma olhadinha em 2 Samuel 10:6, você vai ver que nesta região da Síria é onde anos mais tarde 12.000 mercenários são contratados justamente pelos amonitas para lutarem contra Davi. Então essa região, dá para tu imaginar o tipo de gente que habitava nessa área ali. É para lá que Jefté vai morar. Tempos depois da expulsão de Jefté do seio da sua família, os amonitas fizeram outro ataque a Gileade. Quando a situação apertou, os gileaditas mandaram buscar quem? Jefté, para que se tornasse capitão deles e então lutassem por Gileade. Lemos aí em Juízes 11, 7 e 8, bate o olho aí no versículo 7. Eles foram atrás, mandaram mensageiros para buscar Jefté. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Responderam os líderes de Gileade: apesar de termos feito isso, agora estamos apelando para você, venha combater conosco os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Aquele encontro lá em cima, Jefté aceita o desafio, desce com eles para Mispá, e a gente vê a segunda interação no versículo 9. Olha o versículo 9. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Isso é reiterado no verso 11. Assim Jefté desceu com os anciãos de Gileade, e o povo o fez chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Inicialmente, depois desse encontro, desse acordo, de terem feito Jefté capitão dos exércitos de Gileade, Jefté então manda mensageiros para evitar guerra com os amonitas. Como o rei dos amonitas não aceita trégua e não quer saída pacífica, então Jefté faz uma campanha para mobilizar um exército, como lemos em Juízes 11, 29. Olha o versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, é uma tribo, e passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Ele mobilizou uma força e vai à guerra. Obviamente isso aqui exige um grau de coragem enorme. A vida dele está correndo grande risco, a possibilidade dele ser derrotado é enorme, mas nesse ponto ele comete um erro clássico. E aí acontece uma das tragédias mais equivocadas de toda a Bíblia. Jefté, querendo ganhar a luta de qualquer maneira, faz um voto translocado em meio àquelas práticas que ele convivia. O voto que ele faz é o seguinte: 11, 30 e 31. 11, 30, 31. Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. O que sair da porta da minha casa
eu vou dar em sacrifício para ti. Posteriormente, Jefté derrota todas as forças dos amonitas e retorna para a sua casa. Lemos do desfecho do seu voto insensato, imprudente e maluco, nos versículos 34 a 36. Olha aí na tua Bíblia. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor vingou dos teus inimigos, os amonitas. Vale ressaltar que era proibido o sacrifício humano em Israel, hein? Era proibido matar pessoas em sacrifício ao Deus de Israel. Isso era uma prática comum entre os povos pagãos. Para nós é muito estranho, mas para aqueles povos pagãos ali, os filisteus, os amorreus, isso era café pequeno. É como eu matar barata em casa. Tal era o nível de barbárie que imperava naqueles dias. Mas para Israel, Deuteronômio 18:10, você pode olhar depois, era proibido tal prática. O episódio que redundou na morte da mocinha se tornou notório no país, pois as moças de Israel passaram a lamentar anualmente a morte da filha de Jefté, segundo lemos nos versículos 39 e 40. Olha aí o versículo 39 em diante. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, voltou ela para seu pai, a filha, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Sendo essa confusão, essa loucura toda pouco, ainda Jefté teve que enfrentar uma guerra civil por ter vencido. Segue-se em Juízes 12, uma das tribos, os efraimitas, muitos se irritaram por alegarem que Jefté não havia convidado eles para que fossem à guerra. Talvez os da tribo de Efraim estavam enciumados pelo sucesso de Jefté, talvez desejosos de participar dos espólios de guerra. Enfim, uma guerra civil acontece entre os gileaditas e a tribo de Efraim. Quando os da tribo de Efraim souberam que Jefté ganhou a guerra, eles vieram até ele e disseram: por que tu não nos convidaste para ir? Nós vamos colocar fogo em ti, na tua casa, com todo mundo dentro, vamos matar todo mundo. Olha o nível de barbárie, olha o nível de violência que imperava na época. Então, por causa disso, os gileaditas, todos com Jefté, guerreiam contra Efraim, uma outra guerra civil, e a gente lê do desfecho, Juízes 12, 6 e 7, a última linha sobre o caso Jefté. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião, e Jefté liderou Israel durante 6 anos. Puxa, pastor, ai, que quanta barbárie, quanta abominação, quanta coisa terrível. E que lições podemos tirar deste episódio bizonho? A primeira lição que a gente tira de Jefté, deste caso, é que Deus pode usar qualquer pessoa, independente do passado. Deus pode usar qualquer pessoa, independente do passado dela. O capitão Jefté era filho de prostituta, ainda mais metido em violência com gangues, como nós vemos de uma maneira obscura em Juízes 11, 3.
Juízes 11:3, se você não prestar atenção, e se você não conhecer a maneira de falar, você não entende que Jefté saía fazendo incursões também. Lá diz, naquela época, quando Jefté foi expulso por seus irmãos e habitou na terra de Tobi, homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Isso é um linguajar de incursões. Saíam fazendo vandalismo, saíam atacando outras tribos. Jefté viveu esse tipo de vida. Apesar disso, ele foi usado por Deus. O nosso passado não interessa a Deus, mas sim a nossa fé. Não é um alívio isso para você? O nosso passado, o meu passado, o teu passado não interessa. O que interessa a Deus é arrependimento e fé nele. Nós não temos tantos outros exemplos de pessoas cujo passado é tenebroso. Não foi Jacó um mentiroso que enganou seu pai e seus irmãos, mesmo assim se arrependeu e foi uma bênção? Não foi a prostituta Raabe, depois que se arrependeu, uma bênção, usada por Deus para livrar os espias? Não é o caso de Ruth ter nascido desfavoravelmente, como Jefté, filho de prostituta, Ruth, moabita, um povo amaldiçoado por Deus, e não se tornou ela uma bênção? Depois, o nosso passado não interessa para o Senhor. Não interessa o tipo de lar que você nasceu, não interessa isso para Deus. Não interessa se seus pais eram cultos ou incultos, não interessa se a sua mãe foi uma pessoa que não viveu uma vida correta, a mãe de Jefté era uma prostituta, não interessa, isso não tem nenhum valor. Isso tem algum valor diante dos homens, diante de Deus isso é zero. É claro isso para você? Não interessa o tipo de família que você veio, as práticas que o seu pai fazia. O que interessa para Deus são duas coisas: arrependimento e fé no Senhor Jesus. Isso deve ser um grande conforto para você. A segunda coisa que nós aprendemos com o caso Jefté é que nós nunca devemos fazer votos precipitados a Deus. Eu vou repetir que isso também é importante. Nós nunca devemos fazer promessas ou votos de uma maneira precipitada para Deus. No caso de Jefté, ele perdeu equivocadamente a sua própria filha por ter falado de uma maneira intempestiva. E nós lemos, eu vou dar uma pérola para você com relação a isso, em Eclesiastes 5, 4 e 5. Vale a pena você marcar este versículo no contexto da nossa meditação hoje de manhã. Eclesiastes 5, 4 e 5. Marca na tua Bíblia este texto. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Eu vou dizer de novo, o verso 5, Eclesiastes 5, 5. Melhor é que tu não faças promessas, melhor é que tu não faças votos, do que tu votares e não cumprir o voto. Há uma grande lição para mim e para você aqui também. Terceiro, mesmo quando as coisas são feitas de uma maneira correta e boa, talvez nós venhamos a ter que suportar sofrimentos, embora estejamos certos. Ué, pastor Raik, de onde o senhor está tirando essa lição aí? Vocês lembram que depois que Jefté e a sua companhia venceu, os efraimitas, enciumados, talvez gananciosos, vieram questionar Jefté, pelo fato dele ter ido à guerra
Ora, a gente sabe que, embora Jefté errou com relação à sua filha, ele não errou com relação aí à guerra. Ele fez o que era certo. Onde é que está isso? Juízes 11, 29. Com relação à empreitada de guerra que ele realizou, está lá. O Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Juízes 11, 29. Este atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispá e avançou, e eu coloco entre aspas, em guerra contra os amonitas. E fez o que ele sentiu que era da parte de Deus, corretamente, venceu a batalha, fez o certo, como nós lemos. Mesmo assim, os efraimitas se levantaram contra ele e disseram: nós vamos te matar, tu e toda a tua casa. Um ciúme, com preconceito contra Jefté. O Brasil e o mundo está passando por mudanças profundas de valores, tradições e costumes. Muitos valores familiares, considerados unanimidade 50, 100 anos atrás, estão sendo desconstruídos. Se você hoje tomar uma posição e falar contra muitas das propostas que estão sendo feitas pela sociedade, você será tido como intolerante, racista, preconceituoso, chauvinista, homofóbico, machista e etc. Embora certo naquilo que você está defendendo, você vai receber consequências. Faz sentido isso para os irmãos? Os valores que nós temos experimentado, que estão sendo introduzidos, não apenas no Brasil, mas no mundo, por vezes, nos chocam. E aí, então, você até hesita, será que está certo? Aqueles efraimitas, quando chegaram com Jefté, eu imagino que ele ficou chocado. Mas peraí, eu estava defendendo Israel. Imagina, eu corri risco de vida. Eu quase morro com o meu povo para defender todo mundo, inclusive vocês. Pois é, mas a gente queria ir contigo também. Agora a gente vai te matar por causa disso. Aí hoje você defende algumas coisas que algum tempo atrás eram unanimidade, e a pessoa questiona você. E da mesma maneira como Jefté pagou um preço por defender o certo, se você quiser defender o certo, você vai ter que pagar um preço também. A nossa tendência é se acovardar. A nossa tendência natural é recuar, é se acovardar. Ninguém quer ser chamado de intolerante, de preconceituoso. Os tempos mudaram, dizem para nós. Os tempos mudaram. Hoje nós temos uma nova maneira de entender a vida, dizem para nós. Hoje nós temos novas percepções. Hoje nós temos um novo entendimento. Hoje a sociologia, a antropologia, a psicologia e cargas d'água, GIA, nos ensina que a gente pode enxergar esse problema de uma outra forma. Não devemos entrar em choque, dizem a nós, porque as coisas mudaram, os tempos são outros. Alguém já ouviu isso? Os tempos são outros. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. E aí você vai ter que tomar posição. Você vai ter que se você quiser ser fiel ao Senhor, você vai ter que dizer: não, você é livre para fazer o que você quiser, mas eu não concordo com isso. A pessoa me perguntou uma determinada situação, e tal, eu sou livre para fazer. Eu digo: olha, você é livre se você quiser, inclusive, se suicidar. Eu não quero que você faça isso, mas você é livre para fazer o que você quiser. Mas a palavra de Deus está dizendo que determinado procedimento está errado.
Eu não posso concordar. Então, tal qual Jefité sofreu no corpo ameaça por ter feito a coisa certa, você é chamado a sofrer, a receber as... Pastor Raik vai ficar, o negócio lá no escritório vai ficar grosso, se eu me posicionar. A coisa lá na faculdade vai ficar muito difícil para mim se eu tomar posição. Pois é, meu irmão. Bem-vindo. Acordaste? Alô? Acordaste? Ser cristão. Quem foi que disse que ser cristão é fácil? Ser cristão é bater de frente contra o mundo. Bem-vindo. Seja um herói como Jefité foi, a despeito das suas falhas. Jefité, e eu encerro, viveu em um período negro, onde imperava a depravação, o erro, a superstição, a idolatria, a perversão, a violência e outras tantas abominações. Hoje nós temos a luz do Novo Testamento, a luz de Jesus para enxergar as coisas muito mais claras do que ele podia enxergar. Apesar do seu contexto difícil e negro, Jefité arriscou a vida em uma batalha e dependeu do Senhor para vencê-la, como nós lemos em 11:9. Se o Senhor der a eles, a mim, não era Jefité que ia vencer a batalha. Se o Senhor me der eles na mão. Jefité confiou no Senhor e venceu a sua batalha. Nós temos que depender e confiar do Senhor para vencermos as nossas batalhas. Em nome de Jesus, amém.